Olá! Vamos explorar hoje um capítulo bem interessante da Bíblia, Levítico 13. É um texto que entra em detalhes assim bem específicos sobre como identificar e lidar com o que ele chama de doenças de pele contagiosas e até mofo, né? Em tecidos couro. Exato. É quase um guia antigo de diagnóstico e saúde pública mesmo. E como era isso na prática? Alguém aparecia com, sei lá, um inchaço, uma mancha, e aí? Bom, essa pessoa era levada direto ao sacerdote. Ele funcionava como um avaliador, sabe? Um tipo de perito, então. Isso. Ele examinava a lesão seguindo critérios visuais. Bem definidos, aliás. E quais eram? O que ele procurava? Principalmente duas coisas. A profundidade, tipo, se a lesão parecia mais funda que a palha ao redor. E a cor do pelo na área. Se o pelo tivesse ficado branco, se esses dois sinais estivessem lá, pronto, a pessoa era declarada impura. Impura? Indicando que era contagioso e tinha um peso ritual também, né? Exatamente. Tinha essa dupla dimensão, sanitária e cerimonial. Mas e se a mancha fosse mais superficial? Ou pelo normal? Ah, e tinha um protocolo para dúvida. A pessoa ficava isolada. 7 dias. Uma semana de quarentena. Isso. Depois dessa semana, o sacerdote olhava de novo. Se a lesão não tivesse mudado, nem se espalhado. Mais 7 dias de isolamento. Por precaução. Entendi. 2 semanas no total se continuasse na dúvida. Exato. E se no final da segunda semana a lesão tivesse diminuído ou até sumido e não tivesse se espalhado nada, aí sim a pessoa era declarada pura. Depois de lavar as roupas, claro. Então consideravam que não era nada grave, só uma irritação comum. Isso. Mas, atenção, se a erupção se espalhasse, mesmo que a pessoa já tivesse sido declarada pura antes por uma avaliação inicial, ela tinha que voltar. Tinha que voltar para o sacerdote. E aí era declarada impura. Confirmava a natureza infecciosa da coisa. E tinha casos que nem precisavam desse isolamento todo, né? Sim, os casos que eles consideravam crônicos. A marca principal era a presença de carne viva. Provavelmente uma ulceração, né? Junto com o inchaço branco e os pelos brancos. Nesses casos, a declaração de impureza era na hora. Não tinha espera, já era óbvio para eles. E aquela regra é curiosa, né? Se a doença cobrisse o corpo inteiro de branco, a pessoa era pura. Pois é, Parece o contrário do que a gente pensaria hoje, né? totalmente. Isso sugere que a avaliação deles não era só sobre contágio físico, como a gente entende. Talvez uma condição que se manifestasse assim, tão generalizada e uniforme, fosse vista diferente no contexto ritual. Menos ativa, talvez. Talvez. Menos ameaçadora ritualmente do que uma lesão localizada que mostrava sinais de avanço, como a tal carne viva. Mas, se essa carne viva aparecesse depois, mesmo na pele toda branca, aí a pessoa voltava a ser impura. É impressionante o nível de detalhe. Eles diferenciavam lesões de furúnculos, de queimaduras. Sim, e cada uma tinha critérios. Manchas avermelhadas brancas ou brancas que surgiam depois de um furúnculo ou queimadura eram avaliadas do mesmo jeito. Profundidade, cor do pelo. E na cabeça ou o queixo. Tinha regra específica? Tinha lesões descritas como coceira, né? O critério-chave ali era pelo fino e amarelado. Podia até exigir raspar a área menos a lesão em si durante o isolamento. Nossa. E manchas brancas, sem brilho, opacas? Essas eram consideradas inofensivas, até a calvície é citada. A calvície. Sim, como sendo pura. A menos, claro, que surgisse uma lesão específica avermelhada ou branca na área calva. Aí voltava a avaliação. O que fica claro é esse método, né? Observação cuidadosa, diagnóstico diferencial visual e o isolamento como ferramenta. Exato. Uma ferramenta de controle e também de confirmação diagnóstica. E essa lógica toda não era só para pessoas. O texto fala de manchas em roupas, tecidos, couro. Sim, manchas esverdeadas ou avermelhadas, claramente morfo, né? E o procedimento? Era parecido, Muito parecido. Primeiro, isolava o objeto. 7 dias. igual às pessoas. Isso. Se o mofo tivesse se espalhado nesse tempo, era considerado destrutivo. Tinha que queimar o item todo. Queimar? Bem radical, mas imagino que eficaz para conter, né? Sem dúvida. Agora, se não tivesse se espalhado, o item era lavado e isolado de novo,
por mais 7 dias. Segunda etapa de observação. Exatamente. Aí vinha o teste final. Se, depois de lavar, a aparência do mofo não mudasse mesmo que não tivesse espalhado mais, o item ainda era considerado impuro. Tinha que queimar. Mesmo sem espalhar. Mesmo sem espalhar. A persistência da mancha após a lavagem era um mau sinal. Agora, se o mofo tivesse diminuído depois de lavar, aí eles rasgavam só a parte afetada, removiam aquele pedaço. Ah, tentavam salvar o objeto. Tentavam, mas tinha uma condição. Se o mofo voltasse a aparecer depois disso, aí já era. Queimava o item inteiro. Entendi. A pureza só vinha depois de tirar a parte afetada e lavar de novo, sem nenhum retorno do mofo. Isso. Só aí o objeto era considerado puro. Então, essa preocupação com contaminação, com pureza, ia muito além do corpo da pessoa, atingia o ambiente material dela. Totalmente. E para a pessoa que era, enfim, declarada impura por uma dessas doenças de pele, as consequências eram bem pesadas. Quais eram? A pessoa tinha que mostrar publicamente sua condição. Usar roupas rasgadas, andar com o cabelo desgrenhado, cobrir parte do rosto. E tinha que avisar os outros. Tinha, gritando impuro, impuro, para que ninguém chegasse perto sem saber. E, claro, viver isolada, fora do acampamento principal. Era o estigma social e um isolamento físico completo. Exatamente. Bem severo. Olhando para tudo isso, então Levítico 13 desenha um sistema, nossa, incrivelmente detalhado para a época, né? Focado na identificação visual, na contenção pelo isolamento de gente e de coisa, e com o sacerdote ali no centro como autoridade diagnóstica e sanitária. Pode ser visto como uma forma bem antiga de regulamentação de saúde pública, né? Mas que está totalmente, assim, entrelaçada com as ideias de pureza ritual. Não dá para separar uma coisa da outra nesse contexto. É verdade. A observação, a separação para evitar o contágio, tudo isso tinha um lado prático, mas também um significado religioso muito forte. Pois é. Manter a santidade da comunidade era tão importante quanto evitar a doença física. As duas coisas andavam juntas. Fica a reflexão, né? O que mais chama a atenção hoje, olhando para essas regras com o nosso conhecimento atual? Será que é a minúcia dos critérios visuais, mesmo sem saber de micróbios? Ou a lógica do isolamento, do descarte? Ou justamente essa fusão, essa mistura inseparável entre o que a gente hoje chama de saúde e de ritual?